a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus possa te iluminar nesta hora. Esta é a minha petição a você que nesse instante está me assistindo. Eu gostaria de chamar você para não sair daí. Você clicou neste vídeo. Por favor, vamos acompanhar aí esses poucos minutos e examinarmos uma porção das Escrituras. E eu chamaria você para examinar. O Senhor Jesus Cristo disse: examinar as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Isto é maravilhoso. Meu objetivo de fazer esse trabalho não é aparecer, não é para nenhum fim lucrativo, não é para somar mais um vídeo na internet, e isto não adiantaria de nada, mas sim para somar juntamente com aquelas pessoas que têm se empenhado nesta obra maravilhosa de trazer estes conhecimentos às pessoas, conhecimentos de grande importância, tanto para nós como para todos vocês que nesse instante pode estar assistindo, ou aquele que ainda irá assistir. Eu sei que eu oro com toda sinceridade que Deus te abençoe, que Deus te enriqueça, que Deus te ilumine, que Deus te conceda a luz no teu caminho, que Ele possa fazer brilhar a luz no teu caminho. Eu gostaria de intitular, isso é uma série de vídeos que eu tenho proposto fazer, mostrando estes ensinamentos, de forma que nós vamos tomar um tempo curto para que o vídeo não fique muito longo, e vamos fazer isto em parte. E cada vídeo eu farei uma amostra, ou seja, uma continuação daquele assunto que nós vamos estudar juntos. Eu gostaria de intitular este vídeo de A Necessidade de um Profeta. Sem dúvida alguma, nos dias em que nós estamos vivendo, quando nós falamos nos dias em que nós estamos vivendo, nós estamos falando da comparação dos dias de hoje com os dias dos nossos antepassados, nossos avós, nossos bisavós, e outros tataravós. Eram dias completamente diferentes do que nós vivemos. Se você parar para observar, você verá que o número de igrejas tem crescido tanto nos nossos dias. Você já observou isso? Quase que em cada esquina temos uma igreja, e no entanto a confusão religiosa tem crescido, tem crescido de uma maneira assustadora. Há uma grande confusão religiosa nos nossos dias. Mas uma coisa eu quero te dizer, mesmo diante de tudo isso que tem acontecido, diante de toda esta confusão religiosa, uma coisa eu posso te dizer: a verdade, ela nunca deixará de ser verdade. Nunca será extinta. Ela não pode ser extinta. Ela permanecerá a verdade. Não importa o quanto os homens se corrompam, não importa, a verdade permanecerá a verdade. Tantos atos vergonhosos de líderes religiosos hoje em dia, dá vergonha você ver como tem sido noticiado nos jornais, revistas, televisão, a vergonha do mundo religioso. Mas existe um povo que não tem deixado ser levado por estes tipos de caráter, por esse tipo de atitude, por estas vergonhas, por esta confusão. Por quê? Porque a verdade não pode ser extinta. Por mais que o homem se corrompem, você tem que encontrar alguém permanecendo com a verdade. O profeta Elias, quando ele tinha matado naquele
naquela reunião em que ele fez com os profetas de Baal, e que ele pediu para que eles provassem, né? Aquele ajuntamento ali foi para que fosse provado quem era Deus, se o verdadeiro Deus do céu ou se Baal, como eles adoravam. E ele disse: nós vamos clamar por fogo. Aquele que responder e receber a nossa oferta no altar com fogo, esse será Deus. Depois daquela manifestação do poder de Deus ali no altar do profeta Elias, quando os profetas de Baal tinham clamado e o Baal não respondia, e não houve, porque na verdade aquilo era um mito, não era um Deus. E o profeta Elias, quando trouxe a prova e Deus respondeu a sua oração e recebeu a oferta do seu altar, depois a rainha Jezabel, ela ameaçou o profeta Elias, a ponto do profeta chegar em uma caverna e dizer: Senhor, tira minha vida, porque mataram os teus profetas e só eu fiquei, e ainda procuram minha vida para tirar. E Deus respondeu ao profeta Elias e disse: eu reservei para mim 7.000 que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Louvado seja Deus. Isso é uma prova de que, por mais que existisse ali 400 profetas testificando a favor de Baal, quando na verdade não conseguiram resposta, mas havia 7.000, os quais o Senhor tinha reservado, que não se dobraram a Baal. A verdade permanece, os verdadeiros continuam. É verdade que nos nossos dias hoje o número tem diminuído dos verdadeiros, mas existe sim o verdadeiro. Não pode existir o falso se não existir o verdadeiro, não é verdade? Meu amigo, minha amiga, olha, se você é um cristão, se você é um espírita, se você frequenta a Umbanda, se você é maometano, seja qual for a religião que você frequenta, eu quero te dizer uma coisa, olha, só há um mapa para nós, está aqui. Para todos nós, sem exceção, este é o único mapa, não existe outro caminho fora deste. Fora deste mapa aqui, nós estamos errando o caminho a 100%. Não existe apelo. Este é o único mapa para nós. Fora disso aqui, estamos fora do programa de Deus para chegar no céu. Eu intitulei essa palestra de a necessidade de um profeta. Se você observar, Deus sempre teve um homem na frente do povo. Sempre teve alguém na frente do povo. Na empresa em que você trabalha, há um gerente, há um supervisor, há um encarregado, porque sempre tem que ter alguém para coordenar a equipe, para organizar as tarefas, para orientar as pessoas, mesmo você trabalhando ali todos os dias, sabendo já mesmo o que você vai fazer todos os dias, mas sempre a empresa tem aquele cuidado de ter aquele líder na frente da equipe todo dia, chamando atenção, ordenando, coordenando, porque muitas vezes as pessoas esquecem dos seus afazeres, e aí alguém chega e: você já fez isso, você já fez aquilo? Então, sempre é necessário alguém na frente do povo, e Deus sempre teve alguém na frente do povo. E um exemplo é que ele sempre comparou seus filhos com ovelhas. Você sabe que ovelha é um animal manso, um animal meigo, que os pastores levam para o pasto e toda final de tarde guiam elas de volta para o redil. Assim, nós fomos comparados. São João capítulo 10, verso 11, o Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Ele comparou seus filhos com ovelhas. No mesmo capítulo 10, São João, verso 27, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. É maravilhoso, né? Portanto, é assim. Gênesis capítulo 5, você encontra a Bíblia fazendo menção do profeta Enoque, não é? Profeta que Deus levantou, e sempre Deus levantou um profeta diante do povo, quando o povo estava precisando de alguém para orientar, para guiar, para trazer o povo e mostrar ao povo o caminho a seguir, e
exortar o povo a não se desviar daquele caminho. Judas, no seu verso 14 e 15, você encontra fazendo menção de uma profecia do profeta Enoque. Logo depois, em Gênesis capítulo 6, você encontra e a Bíblia fazendo menção de que as obras dos homens, as obras más, tinham se multiplicado na face da terra e que Deus ali levantou Noé, dizendo ao povo que traria um dilúvio sobre a terra para acabar, para aniquilar aquela sociedade que estava tão pecaminosa, que tinha se distanciado dos caminhos de Deus. Então você começa a observar que Deus sempre levantou um homem quando o povo começa a se esquecer. Quando o povo começa a se distanciar, quando o povo começa a se enredar, Deus sempre levantou o homem para dizer, ao povo que é hora de retornar ao original. Olha, vocês já estão longe, vocês se esqueceram daquilo que Deus deixou? E Deus então levanta um homem para trazer o povo de volta. Ele levantou Moisés, depois do seu povo, o povo de Israel, ter sido escravizado no Egito por 400 anos. E ele prometeu ao profeta Abraão, ao patriarca Abraão, que levaria o seu povo de volta, tiraria do Egito com braço forte. E ele levantou o profeta Moisés, o qual ele usou para tirar o seu povo do Egito. E Deus usou o seu braço forte e libertou o seu povo ali do Egito e deu ao profeta Moisés, lá no Monte Sinai, as leis, as quais ele desceu escritas em tábuas de pedra e deu ao povo. E o apóstolo Paulo faz menção no Novo Testamento de que todos os sábados era lido na sinagoga a lei. Se você olhar o livro de Atos, também você encontrará todos os sábados era lido na sinagoga a lei. Que lei? A lei que Moisés tinha trazido ao povo. Para quê? Para exortação, para ensinamento, para que o povo tivesse uma direção e não se distanciasse do caminho do Senhor. E diante desta confusão que nós temos vivido hoje, religiosa, diante desta distância que a igreja está hoje, você já observou como o mundo tem tomado conta das igrejas? Aquilo que era pecado não é mais pecado e o povo, os líderes religiosos têm aberto mão para tudo e deixado o mundo tomar conta das igrejas. Não seria hora, não seria necessário que neste momento de tantas trevas e de tanta confusão Deus não levantasse um homem para trazer o seu povo de volta e mostrar que a verdade continua a verdade, o povo é que está se distanciando da verdade? Sim, meu amigo, sim, meu amigo, seria necessário isso. E se você examinar comigo, no livro do profeta Malaquias, no capítulo 4, versos 5 e 6, você ali encontra uma promessa, a qual ele diz, Malaquias 4, versos 5 e 6, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ou seja, haverá um dia do juízo. Haverá um dia em que, assim como Deus levantou o profeta Noé e mostrou ao povo a mensagem daqueles dias e advertiu para que eles tomassem a arca, que era o local, o lugar de escape que Deus providenciava para aquele que queria se permanecer na verdade, da mesma forma ele há de destruir a maldade neste mundo contaminado, ele há de destruir o ímpio neste mundo contaminado, mas ele advertiu que antes que viesse esse grande dia, ele estaria enviando o profeta Elias, antes deste dia. Sim, mas que profeta Elias? Deixa nós prosseguir aqui rapidinho para você entender. Quando nós falamos profeta Elias, quando a Bíblia se refere ao profeta Elias, você entenda que não foi o profeta Elias o tisbita, aquele que estava lá no tempo do rei Acabe, da rainha Jezabel. O fato é que, quando aquele profeta Elias estava ali, ele foi um homem sincero, ele foi um homem usado por Deus, o verdadeiro profeta de Deus. Todo ele, Deus teve ele em suas mãos e eles nunca comprometeram a palavra. Eles sempre defenderam a verdade.
E então Elias, naquele tempo, você encontra ele repreendendo Acabe por causa do seu casamento com Jezabel. Jezabel estava induzindo o povo de Israel à idolatria. E você encontra ali o profeta Elias repreendendo a rainha, repreendendo o rei por causa dos seus erros. Um homem bastante usado nas mãos do Senhor, que fez aquela manifestação maravilhosa diante dos 400 profetas de Acabe. E Deus usou aquele ministério do profeta Elias de uma maneira tão tremenda que ele resolveu usar o seu ministério em mais vezes. Ou seja, houve 5 manifestações daquele ministério de Elias na mesma unção, no mesmo padrão, no mesmo poder. Aquele poder, aquela manifestação de Deus naquele ministério foi tão profunda que Deus teve o prazer de trazer aquele ministério em 5 dimensões. Ou seja, ele se repetiu em 4 outros ministérios com o mesmo poder, com a mesma unção, com a mesma virtude, que virtude significa poder. Ele aconteceu no profeta Elias, o tisbita. Logo ele aconteceu em Eliseu, que foi o sucessor de Elias, o homem que veio com a porção dobrada. Quando ele foi partir, ele disse, Elias perguntou o que ele desejava antes que ele partisse. Ele disse, eu quero porção dobrada do teu espírito. E ele recebeu aquela porção dobrada, o profeta Eliseu. Logo nós vemos a manifestação do ministério, a mesma virtude, o mesmo caráter daquele ministério no profeta João Batista, que você encontra em Mateus capítulo 17, a Bíblia fazendo menção do ministério de João Batista. Em verdade, Elias já veio. Se você observar Mateus capítulo 17, verso 11, a Bíblia fala do ministério de Elias 2 vezes. Ele fala, vamos, para que não fique nas minhas palavras, não fique faltando, nós vamos ler aqui rapidinho. Mateus 17, capítulo 17, verso 11, estava lá. Verso 11 e verso 12. Verso 11 ele está se referindo do Elias que estava prometido, como eu citei atrás, em Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Em verso 12, ele fala a respeito do Elias, que era João Batista. Ele disse, no verso 10, os seus discípulos o interrogaram, dizendo, por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Ele disse, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. No verso 12 ele diz, mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Aqui no verso 12, o Senhor Jesus Cristo estava fazendo menção de João Batista, o ministério de Elias, na terceira manifestação, que ele estava vindo em virtude, na mesma virtude de Elias. A quarta manifestação se dá na profecia de Malaquias 4, versos 5 e 6. O Elias que há de vir antes do grande e terrível dia do Senhor. Se você observar Mateus capítulo 17, a partir do verso 10 até o 12, você vai ver que o Elias que Jesus Cristo diz que já veio, se refere a João Batista, no verso 12, porque quando ele diz que o profeta de Malaquias 4, 5 e 6, ele diz, eis que vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. E você pode observar que o grande e terrível dia do Senhor ainda não veio. O grande e terrível dia do Senhor ainda não aconteceu. Se você pegar aqui Joel, capítulo 2, verso 1, vamos bem rapidinho aqui no livro de Joel. Joel, capítulo 2, verso 1. Nós podemos ver aqui a Bíblia fazendo menção do grande e terrível dia do Senhor. Joel capítulo 2,
do verso 1 ao 3 e o verso 11. Ele diz assim: tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturba-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Verso 2: dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve. Olha, que dia será este? Verso 2: qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. No verso 11 ele diz assim, e o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem poderá sofrer? Esse dia ainda não veio. Se você observar em Mateus capítulo 14, verso 29, Mateus 14, verso 29, está assim, observe bem. E ele disse, vem. E Pedro descendo do barco, desculpe, deixa eu ver aqui, é 24, desculpe, é Mateus 24, verso 29. Mateus 24, verso 29 diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Observe, esse dia já aconteceu? Não. Então, quando ele promete, o profeta de Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6, eis que eu vos envio, o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia que eu acabei de citar aqui em Joel, capítulo 2, verso 11, capítulo 2, verso 1 e o verso 2, e depois o verso 11, o grande e terrível dia do Senhor, que eu acabei de citar aqui em Mateus, capítulo 24, verso 29. Esse dia ainda não aconteceu. E ele diz que enviaria o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. E nós sabemos que isto foi uma profecia para os nossos dias, porque nós, como estamos vendo o desenrolar das coisas, sabemos que esse dia está bem próximo a vir. Por quê? Porque todas as profecias escritas neste livro, elas têm tido cumprimento. Veja, a palavra, o Senhor Jesus Cristo disse que os nossos dias seriam semelhantes aos dias de Sodoma e Gomorra. E nós não estamos vivendo justamente nesses dias? Onde impera aí o homossexualismo, e todos reclamando de direitos iguais de casamento, de direitos pessoais e tudo. É justamente aquilo que a Bíblia diz, que os nossos dias seriam idênticos aos dias de Sodoma e de Gomorra, quando aquela nação foi destruída por aquele espírito ter imperado, ter superabundado naqueles dias. Então estas profecias e outras que têm se referido aos nossos dias antes do grande e terrível dia do Senhor, elas têm tomado lugar. Então nós sabemos que esse dia está bem próximo a chegar. A quinta manifestação que o Senhor Jesus Cristo traria em um quinto ministério, nesta mesma manifestação em espírito e em virtude de Elias, ou seja, no mesmo espírito e no mesmo poder que teve no ministério de Elias, será não para o povo gentil, mas será, se cumpre em Apocalipse, capítulo 11, quando o Senhor Jesus Cristo voltará a tratar com o seu povo judeu novamente. Porque o profeta nos ensina que Deus só não trata com dois povos ao mesmo tempo. Deus, para dar uma chance a nós, ele cegou o seu povo judeu. E quando ele veio em carne humana, o Senhor Jesus Cristo, ele tomou lugar e os judeus não reconheceram. Os judeus não reconheceram como Jesus. Mas aquilo ali, como cita Paulo aos Hebreus, no capítulo 11, que Deus estava provendo algo melhor ao nosso respeito, dos quais nós nem somos dignos desta maravilha, mas ele cegou
ele cegou os olhos dos judeus, ou seja, ele não deixou que eles enxergassem que ele era o Cristo, para que o Evangelho viesse para nós. E o Evangelho veio para nós. Amigo, não haveria necessidade de nossos dias que Deus enviasse um profeta? Eis aí a promessa. Aí você diz para mim: ei, calma. A lei, ou seja, os profetas, como cita-se em São João capítulo 16, verso 16, está escrito: a lei e os profetas duraram até João. Aí você pode dizer assim: mas a Bíblia não diz que a lei e os profetas durariam até João? Como é que você vem dizer que Deus enviaria um profeta quando a própria Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João? Se você observar, nós vivemos sobre duas dispensações, ou seja, existem duas dispensações, dois períodos de tempo: lei e graça. Lei e graça. São João, capítulo 1, verso 17. Vamos dar uma olhada bem rápido. São João, capítulo 1, verso 17. Está escrito, ó. Você pode tomar qualquer Bíblia. Pode ser uma Bíblia católica, pode ser qualquer Bíblia. Ela tem que ter escrito. Não há diferença. No verso 17 do capítulo 1 de São João, está escrito: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então a lei foi dada por Moisés. Ali estava a dispensação da lei. E por Jesus Cristo veio a graça. Entrou a dispensação da graça. No período da lei, se o homem pecasse, era olho por olho, dente por dente, como o Senhor Jesus fala no Sermão da Montanha, a partir de Mateus capítulo 5. Era olho por olho, dente por dente. Se você pecasse, você pagava. A ponto de que o Senhor Jesus Cristo ordenou para Josué que ele tomasse 5 cidades, 6 cidades de refúgio, para aquele que ferisse alguém sem intenção, para que ele não fosse castigado, porque na lei quem castigasse deveria ser castigado. Então, nós estamos hoje na dispensação da graça. Salomão, lá em Provérbios, disse que por não se efetuar logo o juízo contra a má obra, ou seja, você praticar o erro e automaticamente você pagar pelo erro, porque isso não acontece, o coração do homem está propício a fazer o mal, ou seja, o homem continua fazendo o mal. Porque nós não estamos no tempo da lei, estamos no tempo da graça, ainda que não podemos abusar dela, porque ela nos dá o privilégio de ver, consertar. Não estamos no tempo do olho por olho, dente por dente, ou seja, pecou, pagou. Mas tudo quanto nós praticamos fica diante de Deus para um acerto. Então nós vivemos nessa dispensação da graça. E então eu gostaria de dizer a você: a lei e os profetas duraram até João, os profetas da lei. Meu amigo e minha amiga, observe as escrituras, que Deus possa te conceder luz com cuidado. Observe com cuidado, que Deus possa te conceder a luz. A lei e os profetas da lei duraram até João. Mas como é que você me prova isso? Sim, Mateus capítulo 23, está escrito, verso 34, né? Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. 23, verso 34, está escrito. Mateus capítulo 23, verso 34. Portanto, eis que eu vos envio profetas. Eis que eu vos envio profetas. Quem estava falando isso? Não foi o próprio Senhor Jesus Cristo? Se ele estava dizendo que enviaria profetas, como que os profetas encerraram? Encerraram, sim, os profetas da lei. Encerraram ali. E João Batista foi uma ponte. O profeta que estava encerrando a dispensação da lei
e fez uma ponte para a dispensação da graça, porque ele foi quem introduziu o próprio Messias, o qual foi um dos profetas da graça. O Senhor Jesus Cristo foi um dos profetas da graça. Se você observar lá em Lucas capítulo 24, verso 19, Lucas capítulo 24, verso 19, você encontra os discípulos que iam a caminho de Emaús, e ele, fazendo de conta que não sabia de nada, o Senhor Jesus Cristo se aproximou deles e disse: que palavras são essas que trocais entre vós, e por que estás tristes? Eles tinham partido de Jerusalém para Emaús, o Senhor Jesus Cristo tinha sido crucificado, e eles estavam ali comentando a respeito daquele acontecimento, e que ele não tinha sido ressuscitado, e eles iam caminhando ali tristes, e o Senhor Jesus Cristo se aproximou e fez essa pergunta para eles, e eles disseram assim: és tu o único estranho entre nós, ou em Jerusalém, entre nós, e não sabes as coisas que em Jerusalém nesses dias têm acontecido? Aí o Senhor Jesus vai e pergunta assim: quais? Ele, a palavra, fazendo de conta que não estava sabendo, ele não deixou que fosse conhecido por eles naquele momento. E então ele disse: aqui se diz respeito a Jesus Nazareno, que foi varão, profeta. Olha, o Senhor Jesus Cristo foi o primeiro profeta da graça. Ele foi um dos profetas da graça, sendo introduzido por João Batista. Quando ele foi ser batizado no Rio Jordão, João Batista estava ali e ele foi para ser batizado. João Batista disse para ele: olha, eu que preciso ser batizado por ti, vens tu a mim? Ele disse: deixa por agora, João, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Ou seja, Jesus representava, como disse João Batista: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Cordeiro lá em Israel, para ser sacrificado, ele precisava ser lavado, e o Senhor Jesus Cristo foi lavado ali, porque as águas representavam ali o Cordeiro sendo lavado para o sacrifício, e o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi lavado ali para ser crucificado em nosso favor, para remir os nossos pecados. Olha, meu amigo, sim, Deus tem enviado um profeta para os nossos dias, para dizer a nós o quanto a igreja tem se distanciado do verdadeiro, o quanto a igreja tem se distanciado do original. E ele veio enviado por Deus. Aí você diz: mas como? Sim, aí está a promessa em Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Se você observar em Mateus capítulo 17, verso 11, no verso 10, quando os discípulos perguntaram para ele: por que dizem os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? Ele disse: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. O que significa restaurar? Restaurar significa trazer de volta a condição original. Ou seja, você quebrou algo e você pediu para que alguém consertasse, você pediu para que alguém arrumasse, você trouxe aquilo de volta ao original, você restaurou aquilo. Você vai no dentista e ele faz uma restauração em seus dentes, ele faz um tratamento e traz ao original, a coisa como é, perfeita. E assim acontece com tudo aquilo que você faz uma recuperação, é uma restauração. Então ele disse em Mateus 17, verso 11, em verdade Elias virá e restaurará todas as coisas, ou seja, trará a condição original, trará a igreja de volta ao original. Se você observar em Atos capítulo 3, verso 21, eu gostaria de citar bem rapidinho para você aqui, Atos 3, verso 21, está escrito assim: vamos, o apóstolo estava aqui, o apóstolo Pedro, né? Estava falando ao povo ali, na sinagoga, e a partir do verso 19 ele diz assim, no capítulo 3 de Atos, a partir do verso 19 ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos,
para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele, ele, a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual, Jesus Cristo, convém que o céu contenha. O que é conter? Sustentar, segurar, guardar, manter. O qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo. Olha, Mateus 17, verso 11 diz: Elias virá e restaurará todas as coisas. Pedro aqui em Atos capítulo 3, verso 21, ele diz que o Senhor Jesus Cristo é necessário que o céu o contenha, o mantenha, o retenha até o tempo da restauração. Por quê? Porque Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, a Bíblia nos promete que o Elias viria antes do grande e terrível dia do Senhor. E depois que o Senhor Jesus vier, é necessário que toda a restauração já tenha acontecido. É necessário que ele já tivesse enviado esse profeta dizendo ao povo que eles deveriam voltar ao original, porque ele prometeu que o dia terrível do Senhor só viria depois que esse profeta fosse enviado. Eu vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Mateus capítulo 17, verso 11. Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E Atos 3, verso 21. Os céus devem conter a Jesus até o tempo da restauração. Aquela restauração que viria pelo profeta Elias de Malaquias 4, verso 5. E esse profeta tem sido enviado. Esse profeta tem sido enviado para você. Esse profeta tem sido enviado para mim. Não importa a que religião você pertença. Este profeta, porque naqueles dias, lá atrás, nos dias de Acabe, nos dias de Jezabel, não importa o quanto Acabe odiasse Elias, não importa o quanto Jezabel odiasse Elias, não importa quem odiasse Elias, Elias era o profeta prometido para aqueles dias. Louvado seja Deus! Elias era o profeta prometido para aqueles dias. E hoje, da mesma forma, olha, é a Bíblia, não sou eu. É a Bíblia, não sou eu. Você não deve contestar comigo. Você deve olhar para a Bíblia. O que eu estou te falando é aquilo que está escrito. Como eu falei lá atrás que o apóstolo Pedro tinha dito que nenhuma palavra das Escrituras é de particular interpretação. E não estou interpretando as Escrituras. Eu estou te mostrando as Escrituras assim como ela está. É necessário que você viesse a saber disso, se você ainda não sabia. É necessário que você viesse a saber disso. Olha, Deus, louvado seja Deus, Ele nos levantou um profeta para dizer o quanto a igreja tem se distanciado. E você acha que eu iria te ensinar tudo isto, iria te mostrar tudo isso de mim mesmo? Eu não tenho conhecimento para isso, eu não tenho como chegar a isso. Tudo isto que eu tenho aprendido pela graça de Deus foi pelo seu envio, por Ele ter enviado um profeta para me ensinar. Tudo aquilo que eu estou te passando neste momento, tenho aprendido de Deus, através de uma mensagem enviada por um profeta. Ele levantou um profeta para dizer a você, e a mim, e a nós, que a igreja tem saído do original. A igreja católica, e eu vou trazer isso aqui depois, a igreja católica reclama que a maioria das igrejas estão unidas com ela pelo batismo, porque eles batizam usando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. E a Igreja Católica afirma que a maioria da igreja está unida com ela por esse batismo. E o profeta que Deus nos enviou veio restaurar-nos de volta à fé original dos apóstolos. Porque se você encontrar em Efésios capítulo 2, verso 19, este é o fundamento. Efésios capítulo 2, verso 19. O apóstolo Paulo diz lá no livro de Atos que o fundamento é Cristo. Efésios capítulo 2, já estou terminando. Verso 19, ele diz, olha, Efésios 2:19. Desculpa, eu abri aqui o livro. Misturei aqui e abri o livro de Atos.
Efésios capítulo 2, verso 19. Bem aqui. Está escrito: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Este é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós temos que estar edificados neste fundamento. E se você observar na Bíblia, os apóstolos nunca batizaram usando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Me encontre um batismo na Bíblia onde o apóstolo Pedro, Paulo, Filipe, qualquer um, batizou usando os títulos: eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo nos enviou um profeta para dizer que as igrejas fugiram do original e estão aí distantes do original, fazendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo não ensinou. Isso é simplesmente o primeiro vídeo. Eu vou fazer a série de vídeos e vou estar postando para que você possa examinar a continuação desse trabalho comigo. Eu só quero te dizer, Ezequiel 33:33. Se você crê ou não, um dia você saberá que houve um profeta na terra. Um dia você saberá que houve um profeta no meio do povo. Ezequiel 33, verso 33. O Senhor Jesus Cristo nos enviou um profeta para nos mostrar o quanto a igreja tem se distanciado do original. Você não encontra mais a igreja fazendo uma ceia, uma santa ceia no original. Você encontra a igreja torcendo a coisa no batismo, mostrando que Deus é 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Sim, Deus é composto de 3 ofícios, Pai, Filho e Espírito Santo, assim como todos nós seres humanos somos compostos de corpo, alma e espírito, mas nós somos uma única pessoa. Você acha que eu saberia disso se Deus não tivesse enviado um líder, um profeta, dizendo: olha, é aqui que se deve andar, veja aqui aonde Deus tem falado? Então Deus nos enviou um profeta para isto, para nos mostrar o quanto a igreja tem se distanciado. Aquilo que a igreja chamava de pecado e não chama mais, como o mundo tem entrado dentro das igrejas, é uma pena tudo isso ter acontecido, mas louvado seja Deus, porque Ele não deixa seus filhos enganados. E Ele nesse instante está trazendo esse conhecimento a você, para que você tome conhecimento dessas verdades maravilhosas. E o meu prazer, e eu louvo a Deus, e o meu prazer é trazer isto a você, juntamente colaborando com mais alguns que estão empenhados nessa obra de trazer esse conhecimento. E vou trazer os demais vídeos para que nós possamos detalhar o que eu acabei de falar agora, a respeito da unicidade de Deus, a respeito de porquê e aonde a Bíblia nos mostra que Deus não aceita mulheres pregando o Evangelho nos púlpitos, nas igrejas. Você observa que nem a Igreja Católica tem uma sacerdotisa. Muitos dizem assim: mas Lídia nunca foi uma sacerdotisa, você não encontra Lídia pregando o Evangelho, Lídia era uma colaboradora. Mas nós vamos detalhar isso no próximo vídeo, porque se eu for entrar nisso agora, isso vai levar muito tempo. Mas não é só por aí, nós vamos trazer diversos assuntos que você possa nos acompanhar com estas palestras. Eu vou colocar no final do vídeo aí o nosso endereço, o nosso site, e se você deseja informações a respeito de mais informações a respeito do assunto, você pode ligar, você pode enviar um e-mail, você pode enviar qualquer carta para nós no nosso endereço. Hoje não trabalhamos mais com carta devido à facilidade de comunicação está grande, né? Você pode enviar um e-mail, uma mensagem através do WhatsApp, você pode ligar através do telefone e nós vamos te atender. Que Deus te abençoe e que você possa assistir aí o próximo vídeo para que nós possamos dar continuação a esse trabalho. Deus te abençoe. Vivi tão longe do Senhor, assim eu quis andar, até que eu encontrei o
seu bondoso olhar, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar. Quero deixar o nosso contato para você que deseja tirar qualquer dúvida, deseja alguma informação a respeito do conteúdo, a respeito da doutrina, e você pode fazer contato conosco que teremos um imenso prazer de te atender. Estamos disponibilizando aí, esses só são alguns endereços, mas nós temos endereços em várias cidades aqui no estado de Pernambuco e Paraíba. Nosso pastor Geraldo Osório de Aguiar. E estamos aí com esse trabalho maravilhoso. O Senhor tem abençoado e creio que o Senhor vai continuar abençoando muito mais. E nós oramos para que Deus abençoe a cada um de vocês que nos assistem. Então fica à vontade, entre em contato, faça perguntas, se desejar algum material de literaturas ou folhetos ou algum DVD, nós te enviaremos. É só você deixar nos comentários ou pelos contatos, ok? Deus te abençoe. Seu corpo vi na rude cruz, sofrendo ali por mim, e ouvi a voz do meu Jesus, por ti morri assim. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar, em contrição, então voltei à fonte deste amor, perdão e paz em Cristo achei, eterno.